E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, nos enchendo de sentimentos positivos que auxiliem nossa evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espíritos Humildes de Jesus. E é um prazer dar um encerramento com essa palestra de hoje ao nosso estudo sobre os tipos de mediunidade e como desenvolver cada uma delas. Eu já expliquei as mais famosas, diremos assim, os tipos de mediunidade mais intensas e mais conhecidas, e também expliquei até o que o pessoal pediu aqui e ficou de curiosidade durante as palestras. Então, essa aqui vai ser a última palestra dessa série aqui de desenvolvimento mediúnico. E se surgirem dúvidas depois, eu talvez possa fazer mais uma palestra sobre o tema. Mas hoje vai ser, diríamos assim, o encerramento desse ciclo de palestras. E refletindo sobre o que eu deveria falar no encerramento para essa série de vídeos, me veio o seguinte questionamento, que eu acho que deve ser o questionamento que ficou em algumas pessoas. Francisco, você citou mediunidades incríveis, você citou fenômenos, sabe, curiosos, você citou mediunidades que a gente fica até assustado de pensar que existe. Você falou, sei lá, sobre xenoglossia, que é uma mediunidade que faz o médium conseguir falar qualquer língua só dele ter encarnado num país anteriormente que tivesse falado essa língua. Você falou de mediunidade de cura a ponto de curar coisas muito profundas. Você falou sobre bicorporeidade, de um espírito estar em mais de um local ao mesmo tempo. Você falou tantas coisas incríveis que, nossa, meu Deus, como é que esses médiums existiram, parece coisa de meta humano, parece ser coisa do X-Men que passava na TV. Como assim essas mediunidades incríveis existem? E por que, Francisco, hoje em dia a gente não vê mediunidades assim? Porque agora que tem internet, que tem celular para tirar foto, a gente não vê uma materialização. Porque não tem nenhum vídeo, nada que mostre realmente aquela mediunidade acontecendo. Porque esses médiums só apareceram lá no passado e agora nada mais assim tão intenso acontece. E o que é que a gente pode fazer para tentar desenvolver a nossa mediunidade num nível verdadeiro e mais profundo? Então é isso que eu vou explicar hoje a vocês, porque hoje em dia as mediunidades elas não são tão intensas quanto antigamente e o que pode ser feito para isso se desenvolver. Lembrando, como sempre, médium é uma palavra que significa estar no meio. Eu sei que eu expliquei isso em todas as palestras, mas hoje em específico, lembrem disso. Médium é aquele que está no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Tudo que eu vou falar de explicação daqui para frente vai fazer vocês entenderem por que é tão importante entender o que é ser médium e tão importante aquela ideia que eu expliquei do rádio, que quando ele está ligado, bem calibrado e com a antena em pé, ele consegue pegar várias frequências de rádio, ou então a TV, que com a antena ela pega várias frequências de TV, ou então para os mais novos, o Wi-Fi, que quanto mais perto o celular tiver, mais antenas e redes de Wi-Fi aparece para você. Então eu falei na última palestra sobre os médiuns curadores, eu falei sobre também o caso de Santo Afonso de Ligure e da bicorporidade, falei sobre os chakras, falei sobre a importância de equilibrar eles, sobre a importância da meditação diária para o desenvolvimento da mediunidade, e hoje vocês também vão entender o porquê eu considero a meditação a parte mais importante. Expliquei sobre os chakras e expliquei finalmente sobre a mediunidade de cura em principal na última palestra, e eu expliquei detalhadamente essa foto aqui em específico e todas as camadas dessa foto. Então, a partir dela é que eu vou começar a reflexão do porquê hoje em dia os médiums que existem não realizam feitos tão grandiosos quanto no passado,
Porque os médiums de hoje em dia têm tanta dificuldade para desenvolver essa tal mediunidade, e porque os médiums hoje em dia não conseguem realizar fenômenos como antigamente. Bem, como eu falei, ser médium é estar no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Então, vou fazer uma metáfora para ficar mais fácil de entender. Todo mundo nasce rádio. Todo mundo nasce um rádio. Só que a quantidade de canais que esse rádio vai conseguir captar depende do quanto você aprimora o seu aparelho e o quanto você dá capacidade a ele de sentir rádios ou não. É porque hoje em dia o pessoal é mais jovem, mas eu cheguei a pegar a época onde tinha rádio dentro de casa e eu lembro de uma situação que me deixou bem impressionado. Eu era pequeno e lá em casa tinha um rádio. Você pode atualizar isso para uma TV, você pode atualizar isso para o seu celular, enfim, quem for mais novo e ver isso daqui. Mas lá em casa tinha um rádio, e esse rádio ele tocava basicamente apenas uma emissora de rádio, que era a emissora da cidade e que conseguia pegar fácil porque ali era o canal que tinha. Lá em casa, quando a gente comprou esse rádio ele veio sem antena, que geralmente colocava atrás do rádio. Então, ele só pegava o sinal dessa rádio porque era a única rádio que conseguia pegar de capacidade na época com um sinal apenas da cidade, porque era o mais potente e mais próximo que tinha. Inclusive, agora eu estou fazendo uma palestra também na Rádio Alternativa FM. Eu estou em dois locais ao mesmo tempo. Sou aqui bicorpóreo. Mas eu gravei hoje mais cedo e mandei para lá e eu estou falando sobre outro tema totalmente diferente lá. Enfim. E essa rádio, que é a Alternativa, que era a única que a gente conseguiu ouvir lá em casa, foi por muito tempo a única que a gente conseguiu ouvir. Até que um certo dia, um primo meu foi passar uns dias lá em casa e ele queria ouvir rádio. E ele era apaixonado por outra alternativa lá, por outra rádio que ele adorava, que era uma rádio aqui de Salvador, porque ele era daqui de Salvador. E aí ele ligou o rádio e ele ficou frustrado quando ele viu que apenas um canal estava pegando, no caso apenas o da rádio local, porque ele ouvia um programa de rádio que ele gostava daqui de Salvador. Não lembro o nome, faz muitos anos. E, enfim, é tipo você querer assistir a novela da Globo e não ter Globo na sua TV, só SBT. Ou então você querer assistir um canal do YouTube e não conseguir assistir, só poder assistir um canal que você não quer. Ele, frustrado que ficou, resolveu sair atrás de comprar uma antena. Ele viu que a antena estava cara, então ele pegou um tubinho de cobre que tinha lá em casa e ele conseguiu de algum jeito juntar os fios e conectar aquele tubo de cobre na TV. Nisso que ele fez isso, simplesmente aquele som que só pegava uma rádio passou a pegar inúmeras rádios, rádio aqui de Salvador, rádio até de outro estado, simplesmente porque ele colocou e conectou aquele pedaço de tubo. Para quem não sabe, cobre é um ótimo condutor magnético e, enfim, conseguiu pegar várias rádios. E aquele som que só pegava uma rádio passou a pegar tantas rádios que a gente até ficava com tédio de tanta coisa que tinha para ouvir. A gente não sabia nem que rádio a gente ouvir e a gente ficava mudando o tempo inteiro para ouvir músicas diferentes. Pense isso como, sei lá, o YouTube com milhares de vídeos, ou então sua TV com TV por assinatura com milhares de canais. E aí, chegou um dia que o tempo passou também, e lá em casa tinha uma TV, tinha uma antena parabólica, que é uma antena, para quem não sabe, que antigamente era uma antena que pegava, tipo, muitos canais e pegava canais até de outros estados, porque do formato parabólico dela e etc. E aí, o cara que estava colocando essa antena lá em casa, estava consertando o receptor de canais da TV, ele falou: vocês não querem conectar o rádio daí da casa de vocês na antena parabólica, não? Aí, o pessoal lá de casa, coloca, né? E aí, quando colocou, pegou ainda mais canais, porque agora era uma antena parabólica. E uma antena parabólica, para quem não sabe, quem é mais jovem, é um tipo de antena que consegue pegar, tipo, até canais fora do Brasil, dependendo de como ela tiver organizada. E ela era, tipo, o que pegava o melhor de qualidade de imagem na época. E quando ele colocou isso, começou a ter tanto, mas tanto.
tanto sinal de rádio que pegava rádio até com outras línguas e a gente, tipo, parou até de usar o rádio porque às vezes a gente não sabia o que ouvir de tanto rádio que tinha. Então, por que eu tô contando essa história? Para vocês perceberem o seguinte, que de acordo com a manutenção e a forma com que você lida com o seu rádio, ou então no caso aqui com a sua mediunidade, ou você vai ser um rádio largado no canto da casa, que não vai pegar canal nenhum e provavelmente vai estar até fora da tomada porque ninguém ouve. Se você começar a trabalhar um pouco mais a sua espiritualidade, estudar mais um pouco seu lado espiritual e começar a refletir, talvez você pegue um canal de rádio. Se você foca a sua vida e se dedica totalmente a esse lado espiritual, talvez você pegue centenas de canais de rádio. E um médium como esse aqui, que faz fenômenos incríveis a ponto de dobrar a realidade, de todo mundo ficar surpreso, tipo um Chico Xavier da vida, é tipo a antena parabólica aqui dessa história que eu tô contando. A pessoa é a mesma. A diferença é a quantidade de captação que ela consegue de acordo com o mérito dela e com o esforço dela. E eu contei toda essa história pra gente parar pra refletir como é que tá o nosso mundo atualmente. No nosso mundo atual, o ceticismo é o que domina. Então, quanto mais descrente você for a coisas espirituais, entre aspas, melhor pra você. Quanto menos você fingir ser religioso, ou quanto mais você fingir ser menos religioso, mais, entre aspas, inteligente talvez você será visto dependendo do meio. Hoje em dia a gente vive num mundo onde o racionalismo domina tudo. E no racionalismo, nós somos ensinados a desconfiar de tudo, a desacreditar de tudo e achar que tudo é um fenômeno psicológico. Ah, é sua mente que está inventando coisa. Ah, isso daí é uma doença mental. Não existe isso de mediunidade. Oh, meu Deus, você tem uma crença, uma crendice como o pessoal do passado. Tudo isso daí é mentira. Então pare aí para pensar. Nós, hoje em dia, nascemos médiums, nascemos rádios, e somos rádios que somos ensinados o tempo inteiro de que não devemos captar de forma alguma qualquer tipo de frequência que não seja a frequência da matéria, porque se a gente captar qualquer frequência que não seja da matéria, nós, entre aspas, somos malucos, como é dito no popular. Se você acredita em qualquer coisa ou vê qualquer coisa, sempre terá uma explicação científica cheia de termos e de palavras para que tudo aquilo que você sentiu seja desfeito. Eu não estou dizendo que a gente não deve aprender, eu não estou dizendo que a gente não deve saber sobre essas coisas, sobre esses conceitos. Na verdade, quanto mais eu estudo sobre eles e mais eu percebo até onde a racionalidade cética consegue ir e até onde a fé pega. Mas eu tô explicando isso tudo pra gente perceber como nós somos rádios que fomos ensinados e, digamos assim, catequizados a não crer de forma alguma que somos capazes de sentir algo. E, se você parar pra pensar, nós, na nossa vida, realizamos coisas de acordo com aquilo que nós acreditamos ser ou não capazes. Por exemplo, se você está tentando aprender um prato novo de comida, sei lá, você quer cozinhar um prato novo. E aí alguém vai lá e diz: "Ah, é super fácil, bora lá, eu te ensino, você faz agora". Você vai tranquilo e confiante. Mas agora se a pessoa diz: "Olha, esse prato aqui é muito difícil, ele tem muita técnica. Se você colocar uma gotinha a mais ou uma gotinha a menos de ingrediente, vai acabar com o prato todo. E ele é tão difícil que só um chefe renomado consegue fazer". Como é que você ia se sentir para tentar reproduzir esse prato depois de ouvir toda essa fala que eu disse aqui? Provavelmente você ia se sentir totalmente desacreditado em relação à sua capacidade e, pelo menos a maioria das pessoas nem tentaria, com receio de fazer errado e gastar o material e gastar o alimento. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz culinária e ela falou que outro dia ela teve de fazer um prato com escargot. Outro dia ela teve de fazer outro prato com eh, caviar. E ela falou: imagine aí, eu segurando ovos de caviar, um negócio caro, que era mais caro do que o meu salário, e se eu colocasse a quantidade errada, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, eu podia ser demitida. Imagine a pressão que eu não tinha na minha mente, ela contando. Então, imaginem
O quanto viver numa sociedade e num mundo onde ter mediunidade, onde ter espiritualidade faz você sofrer chacota, faz você sofrer críticas e ser, sei lá, alvo de zombaria, não acaba interferindo na mente da pessoa. Uma das coisas que eu mais vejo os médiums, que chegam até mim falar é o fato de que eles se sentem inseguros sobre a mediunidade deles e que eles duvidam se aquela mediunidade é verdade ou não. Porque eles ouviram tanto que aquilo é uma mentira ou que é um efeito psicológico que eles sempre preferem recorrer à ideia de que eles são malucos do que de acreditar. E de novo, por que eu tô dando todo esse contexto e toda essa explicação? Para a gente perceber como nossa mentalidade é feita hoje em dia em relação à espiritualidade e como era a mentalidade em relação à espiritualidade e à mediunidade no passado. Como era lá no passado? Lá no passado, a gente crescia em meio à natureza. As crianças, elas cresciam correndo no meio do campo, andando em meio a florestas. Para você ir de uma cidade para outra, você não pegava um carro ou um ônibus que te levava para lá. Às vezes você tinha de ir de carro, de charrete, ou de carruagem, de charrete. Às vezes você tinha de ir em cima de um cavalo. Então você tinha de ter uma relação com o animal, você tinha de alimentar esse animal, você tinha de esperar esse animal beber água, esse animal descansar. Você via riachos, você via rios. O tempo inteiro você lidava com o mato, com animais, com bichos. O tempo inteiro você dependia de ciclos da natureza para fazer suas coisas. Afinal, é de dia, então eu posso seguir na estrada. É de noite, então eu tenho de me abrigar e dormir, porque vai fazer muito frio. E também porque eu não vou conseguir enxergar nada. Então, eram pessoas que viviam, primeiro, num contexto de ligação com a natureza que hoje em dia é praticamente impossível a gente ter nos moldes que nós vivemos. Eram pessoas que plantavam e tinham de esperar aquele plantio se desenvolver até poder colher. Hoje em dia, se você quer comer arroz e feijão, você vai no mercado rapidinho, compra e bota dentro de casa se você tiver dinheiro. Naquela época, se não fosse época de safra de feijão, talvez você nem conseguisse comer feijão. Hoje em dia, se você quer comer manga, qualquer hora tem manga para você comprar em qualquer mercado. Naquela época, você tinha de esperar a época da safra de manga para poder chupar manga. Então, além de ter uma relação muito maior com a natureza, aquelas pessoas tinham uma relação muito maior com o tempo e com a forma com que o tempo se desenvolvia. Hoje em dia a gente dorme a hora que a gente quer porque a gente tem lâmpadas, a gente come o que a gente quer na hora que a gente quer se a gente tiver dinheiro e capacidade de comprar. Era uma época onde as pessoas, elas iam para o meio das florestas, elas nadavam em rios, elas nadavam em riachos, elas tinham uma relação com o mar e com a natureza que faziam com que elas conseguissem perceber o mundo de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, eu lembro de uns anos atrás, quando eu estava indo para a faculdade assistir uma aula e quando a gente estava voltando à faculdade, eu olhei para o céu e falei: "Nossa, como a lua tá linda". E uma das pessoas que estava também voltando comigo do meu lado olhou assim e falou: "Nossa, faz tanto tempo que eu não olho a lua". Eu só ando olhando para o chão, para frente, eu nem penso em possibilidade de olhar para cima e ver uma lua. É tanta gente na rua, é tanto medo de ser assaltada que eu não penso nem na possibilidade de olhar para o céu contemplando o ambiente que nem você olha. É muito diferente a forma que você tá olhando isso aqui. Imagine aí, a gente tem lua todo mês, lua em várias fases e a maioria das pessoas passa o dia inteiro sem nem olhar para o céu. Como é que uma pessoa que nem olha para o céu, que nem pensa: "Nossa, tem uma bola de luz ali. Nossa, como é a lua? Nossa, que maluquice, né, a lua tá lá girando, quer dizer, a Terra tá girando e a lua também. Nossa, como é que chega na lua? A lua tá tão distante e a gente tá vendo". Uma pessoa que nem para pra pensar na imensidão no universo, pra pensar que ao redor de cada estrela daquela ali que tá no céu, tem inúmeros planetas que nem o nosso. Uma pessoa que não tem noção da grandiosidade de que tudo que tá aqui ao nosso redor. Tem um astrônomo chamado Carl Sagan que diz o seguinte, que se a gente parar pra olhar em proporção, se for numa praia, o planeta Terra seria tipo um grãozinho de areia, e o universo, no caso, seria mais que a praia inteira.
Próxima vez que você for na praia, pare e pense nisso. O planeta Terra é tipo um grãozinho de areia. E a praia inteira, mesmo que seja a maior praia do mundo a que você esteja, ainda se torna pequena se fosse a gente fosse fazer em escala para a dimensão do universo. Lembrem-se, o universo é infinito, ele não tem fim. A gente está no meio de uma bolinha azul num local infinito. E a gente está tão ocupado em olhar para nossa realidade que a gente nem pensa na possibilidade de que existem inúmeras coisas fora daqui desse planeta que a gente nem sabe, nem pensa. Então, hoje em dia as pessoas elas não param para perceber o sol, a lua, a natureza. Elas não param para perceber que o dia terminou mais cedo, que a noite começou mais cedo ou mais tarde. Elas não pegam uma folha e fazem um chá. Elas não plantam plantas. Elas não têm noção nenhuma de nada do que está ao redor. E naquela época, era muito comum pessoas se isolarem na natureza, elas sentirem a natureza e elas terem uma coisa chamada intuição. Pensa aí, se você está caçando no meio de uma floresta, você tem que ter uma atenção muito grande para tudo que está ao seu redor, porque do nada pode aparecer uma cobra te picar, do nada um bicho pode vir e avançar em você. Então eram pessoas muito mais intuitivas, muito mais perceptivas, eram pessoas que conseguiam perceber muito melhor tudo que estava ao redor delas. Coisa que hoje em dia a gente não tem, coisa que hoje em dia a gente não percebe. Então, eles eram rádios que nasciam com as suas antenas sendo desenvolvidas o tempo inteiro pela relação com a natureza ao seu redor. Tá, Francisco? Mas seguindo essa lógica aí, se é assim que nem você está dizendo, todo mundo lá do passado tinha de ser médium super potente, etc, etc. E até mesmo naquela época, tinham pessoas que não tinham mediunidade alguma. Por que então isso acontece? Aí é que tá. Em todo o tempo tiveram pessoas com objetivos e com olhares diferentes. Se você era uma pessoa que só pensava em dinheiro, podia ter toda a natureza do mundo ao seu redor. Sua mente ela ia estar tão focada no dinheiro que você provavelmente não ia desenvolver sua mediunidade. Sempre as pessoas focaram as suas mentes em prazeres, em necessidades, em matar as suas vontades. Então, até mesmo num contexto como aquele, que nem você me argumentou aí, tinham pessoas que não conseguiam ter mediunidade, exatamente por serem desconectadas. Imagine hoje em dia que as pessoas são muito mais egóicas e têm ainda muito mais coisas para tirarem lá da realidade. Quantos de vocês aí não pegaram um celular para olhar uns vídeos e quando viram passou horas e perderam o dia inteiro? Se hoje em dia que a gente tem inúmeras ferramentas para fazer a gente perder a noção do tempo, muito melhores, por que hoje em dia a gente não seria ainda mais deficitário em relação a perceber energia? Mas para vocês também entenderem um pouco mais sobre por que hoje em dia a gente é tão cético, isso daqui é um modelo de como eram divididas as matérias de estudo das antigas faculdades e das pessoas que tinham acesso a conhecimento. E por que eu estou mostrando isso daqui? Porque muito do conhecimento e da forma que a gente interpreta hoje em dia o que é pensar, o que é conhecimento, o que é, enfim, inteligência, vem da cisão que se teve entre essa época aqui e a forma com que se estudavam as religiões nessa época, para a forma com que a gente interpreta, entende e percebe a religião hoje em dia. Bora lá para vocês entenderem melhor. Essa daqui é a divisão de como eram as aulas de quem ia para a faculdade. Tudo bem que quem ia para a faculdade era tipo só a classe mais alta e pouquíssimas pessoas e tudo mais, mas isso daqui dominava todos os outros aspectos de conhecimento. Isso daqui é o trivium e o quadrivium. O trivium, ele estudava gramática, retórica e dialética. Gramática era você aprender a ler e a escrever e a entender como sequenciar as suas palavras, certo? Depois você tinha aula de retórica, que era no caso você ter a capacidade de perguntar e responder, de se indagar. E na retórica era muito ensinado a você questionar tudo, absolutamente tudo. Porque o dia, é claro,
Por que a noite é escura? Por que as plantas são verdes? Por que o mar é azulado? E na retórica, além de você aprender a questionar tudo, você tinha de aprender a saber debater tudo. Para quem já estudou filosofia, sabe que existiam lá os sofistas. Sofia é o nome da deusa da sabedoria, e os sofistas eram os homens que tinham a capacidade de usar da sabedoria deles para convencer qualquer pessoa de qualquer coisa que eles quisessem. Então, aprender retórica era basicamente aprender a ser bom de briga verbal e de saber argumentar e conseguir vencer qualquer coisa no gogó. E dialética também era o estudo dessa forma de se expressar, dos dialetos e de como trocar ideia também assim através dessas conversas. E o Trivium era o modelo de estudo associado às pessoas que tinham de aprender sobre essa parte de falar e de interagir e de exercer poder através do conhecimento e da fala. E o Quadrivium era para estudar a realidade e estudar como ela se manifesta e as diferenças entre ela. No Quadrivium você estudava aritmética, que basicamente é matemática, como a gente chama hoje em dia, você tinha de aprender a somar, subtrair, etc., fazer cálculos. A geometria, que era basicamente para você entender o que é um círculo, um triângulo, etc., e como usar isso na construção, por exemplo, de uma casa, etc., etc., música, porque você tinha de aprender cânticos, aprender histórias através da música e etc, etc, para também você ter uma erudição. E astronomia, que na época era o que a gente chama hoje de astrologia. Então você tinha de aprender sobre cada um dos signos, você tinha de aprender sobre os mitos gregos, você tinha de aprender sobre filosofia, entre várias outras coisas. O problema, ou a solução, é que nessa época, enquanto isso daqui reinou como forma de estudo, as pessoas elas tinham um cunho muito religioso, porque é a igreja que dominava na época, e até o século XI, se eu não me engano, isso daqui foi o que mais dominou. Só que quando terminou o século XI, perceberam que isso daqui estava muito ligado à fé e começou a desenvolver os sistemas mais racionalistas. Então, do Trivium e do Quadrivium teve lá a escolástica e depois de muito tempo foi se retirando da escolástica o hábito de misturar religião, fé ou qualquer coisa que fosse espiritual do currículo de estudo das pessoas. Por quê? Porque eles acreditavam que esse tipo de estudo e esse tipo de aprendizado era algo que enchia a pessoa de um certo, sabe, de uma fé exagerada e que isso daí acabava atrapalhando o desenvolvimento da pessoa, porque ela não via nada de forma racional. E aí, a escolástica veio com métodos como os métodos de Aristóteles para poder debater, para poder perceber, para poder refletir. E bem lá para frente, depois da escolástica, veio o método cartesiano, que é o método de René Descartes, que foi o que deu, entre aspas, assim, a base para o que a gente entende hoje como ciência. Então, hoje em dia, se você for na internet tentar pesquisar ou aprender sobre qualquer coisa, você vai ver que existe uma coisa que é o que mais falam. Esse daqui é um método cientificamente comprovado. E hoje em dia, se algo não é cientificamente comprovado, basicamente as pessoas jogam completamente fora tudo aquilo ali porque eles consideram tudo aquilo que não é cientificamente comprovado como uma besteira, como uma falácia, ou como uma mentira, ou como uma enganação e blá 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 blá. Por quê? Porque o método científico, ou o método cartesiano, ou o método, enfim, mais científico, é um método que consegue comprovar, evidenciar e repetir fenômenos a ponto de ter uma certeza de que aquilo é verdade. Por exemplo, é comprovado pela ciência de que a água, geralmente, ela entra em estado de ebulição a 100 graus Celsius. E isso é comprovado porque se você estiver na altura do mar, no caso, na altitude certa, sempre a água vai ferver a 100 graus Celsius, independente de qual local seja, se você estiver na altura do mar. Mas, se você sobe mais a montanha, quanto mais alto você fica, mais baixo, diríamos assim, seria a temperatura que a água ferve. E isso dá também para poder ser repetido em qualquer lugar.
Então isso é algo cientificamente comprovado. Mas vamos dizer que um médium incorporou, ele passou mensagens e ele diz ser um médium e ser um espírito. Não tem como você comprovar que aquela mensagem é verdadeira e não tem como você repetir aquilo ali em outros locais de uma forma metódica, que nem o método de olhar se a água ela ferve da mesma forma em qualquer lugar. Então, tecnicamente, a mediunidade ela não pode ser cientificamente comprovada. Por quê? Porque ela trata de um espectro que o método científico não consegue compreender e não consegue avaliar. Então, por isso, ela entra no meio das coisas que não são comprovadas cientificamente. Por exemplo, olha o método cartesiano. Problema. Vamos dizer que o problema é mediunidade. E aí, para provar esse problema, se a mediunidade existe ou não, você tem que evidenciar a mediunidade. E aí vem os fenômenos mediúnicos. Depois que o fenômeno mediúnico acontece, você tem que analisar se aquele processo mediúnico é verdadeiro. E aí é que tá. Se os parâmetros que foram postos quando você vai fazer o estudo não forem alcançados, basicamente qualquer estudo científico vai considerar como se aqueles dados não fossem capazes de comprovar realmente aquilo ali e se aquilo é eficaz. Logo, se não entra nas bases e nas tabelas daquilo ali que está sendo dito, é considerado como algo não científico. E a síntese do processo chega à conclusão de que aquilo ali não é algo que dá para se comprovar, porque cada incorporação em cada local e de cada forma é diferente. Então a conclusão que chega é de que mediunidade não é algo científico. E a solução seria talvez desacreditar de que a mediunidade exista exatamente por isso. Então por que eu expliquei tudo isso aqui para vocês? Para vocês perceberem que nunca mediunidade, nunca espiritualidade, nunca tudo isso daqui que a gente estuda será comprovado cientificamente segundo os moldes do que hoje é ciência. Porque não tem como a gente repetir um fenômeno da forma com que a ciência quer que a gente repita para isso ser comprovado com base nos postulados dela. Trocando em palavras para ficar mais simples de vocês entenderem. Numa competição de subir em árvore, um peixe ele nunca vai conseguir subir na árvore. Mas numa competição de quem nada melhor, o peixe vai ser o melhor naquilo que é a área dele. Mediunidade, espiritualidade, fé, religião é tipo o peixe na água. Tentar comprovar cientificamente a mediunidade, religião e fé é tentar botar o peixe para subir em árvore e quando o peixe não conseguir falar, ah lá, o peixe não existe porque ele não sabe subir em árvore. E por que eu citei isso tudo? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade onde se algo não é cientificamente comprovado é mentira. Se algo não foi mostrado pela ciência como verdade é mentira. Então, uma gama de conhecimentos e de aprendizados, de filosofias, de reflexões, enfim, simplesmente são descartados como uma baita de uma mentira se não foi explicado da forma científica. Tanto que, pela ciência, a mediunidade seria o transtorno de esquizofrenia, dependendo do tipo de psiquiatra que você se atender. Mesmo, para algumas pessoas, essa mediunidade não atrapalhando em nada. Tudo bem que os psiquiatras, geralmente, para dar o diagnóstico, eles falam que tem que ter um prejuízo na vida da pessoa, aquela mediunidade, para ser considerada esquizofrenia. Só que aqui tá, de novo, em questão de subir em árvore, peixe nunca vai funcionar bem. Então eles vão encontrar outros nomes e outras formas de se definir. E por que eu tô explicando isso aqui tudo? Porque hoje em dia a gente vive num mundo onde acreditar na sua mediunidade, acreditar na sua espiritualidade, acreditar no seu lado espiritual é totalmente contraintuitivo e te afasta de qualquer tipo de percepção de ser aceito por esses métodos. E assim, muita coisa já foi comprovada cientificamente da espiritualidade e muita coisa já foi descartada. A questão é você aprender a estudar os dois lados.
É óbvio que a ciência é incrível, é óbvio que a gente deve acreditar na ciência, é óbvio que a gente deve acreditar no que é cientificamente comprovado, afinal, foi avaliado e segue padrões bem rigorosos, mas isso não significa que, se não é cientificamente comprovado, não é útil. Porque tem várias coisas que são muito úteis, ajudam muito na vida das pessoas e fazem muito bem a elas, e não é cientificamente comprovado. Porque simplesmente não entra na metodologia. Eu botei esse quadro aqui porque, para mim, esse quadro ele resume todo esse debate aqui. O homem, ele é que nem o rádio que eu falei. Ele tá aqui com o dedo estirado. E Deus está aqui do lado dele esperando ele para se conectar. Para esse homem conseguir se conectar com Deus, basta ele estirar o dedinho e assim ele consegue ver Deus e sentir Deus. Mas se ele não fizer nada, ele vai ser apenas o rádio sem tocar nenhuma música. Essa pintura ela tem várias camadas, depois pesquisem sobre ela. Se vocês observarem, até tem um cérebro aqui. Parece um cérebro, esse local que Deus está. E alguns interpretam essa pintura de uma forma super cética, dizendo que o Deus, na verdade, é só uma criação do nosso cérebro. E de que também nós somos deuses, já que nós somos esse cérebro. E enfim, eu trouxe essa imagem porque ela mostra sobre como, se você se esforçar, você se conecta a locais e visões que outras pessoas não veriam. Porque, de novo, eu falei sobre o tempo inteiro aqui sobre ser médium é ser alguém que está no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Porque nós, médiums, temos de olhar além do véu da realidade. Tá vendo aqui? Isso aqui é como se fosse um véu que está ocultando a visão dessa pessoa. E esse daqui seria um médium. Ele consegue ver a realidade e ele consegue ver além da realidade o que está no plano espiritual. Como a gente sabe, tudo que a gente pensa vira realidade segundo a visão da lei da atração e da lei do mentalismo, lá do Kybalion e das leis herméticas. Tem uma versão que eu gosto muito de interpretação que diz o seguinte, que antes os deuses viviam entre nós, só que teve um momento onde os deuses tiveram de se separar de nós, e com o passar do tempo, os deuses foram caídos em esquecimento, e aqueles que tiveram contato direto com os deuses morreram, e apenas os filhos, netos e aqueles que ouviram falar de alguém que teve o contato real duvida exatamente porque não passou pela mesma experiência. Nós estamos vivendo um mundo exatamente assim. Hoje em dia a gente está numa falência de crença e de valores simplesmente porque se a gente não passou pela experiência, a gente não acredita que aquilo é possível de acontecer. E por que eu citei essa teoria? Porque essa teoria diz o seguinte, que se tem muita gente pensando ao mesmo tempo que não existe espiritualidade e que não existe nada além da matéria, o que isso vai gerar? Todo um processo de criação e de aumento dessa barreira, dessa nuvem, desse véu que esconde o plano espiritual da realidade. Então, ser médium é conseguir retirar o véu, é conseguir olhar além de tudo que dizem contra nós. É andar e nadar contra a correnteza. É ser que nem esse homem aqui, que buscou tanto o autoconhecimento dele, que agora ele consegue ver os dois mundos e não apenas um só. Trouxe também essa imagem aqui, que é uma clássica de Star Wars, que é uma conversa entre Mestre Yoda e, se eu não me engano, Luke Skywalker, onde tem a seguinte conversa. Mestre, levitar pedras é uma coisa. No caso, nesse mundo aqui de ficção, é possível que pessoas levitem objetos com o que eles chamam de a força. É tipo um médium de efeito físico para o que a gente chama no espiritismo. E aí ele vai lá e diz: Mestre, levitar pedras é uma coisa. Ele já tá fazendo algo que pra gente é um absurdo. Se eu falasse pra você agora, vai na cozinha e levita um garfo, provavelmente você ia falar: Francisco, não tem como, você é maluco. E aí ele já levitava pedras. E ele falou: Ó, mestre, levitar umas pedrinhas é algo fácil. E aí continua a conversa. Isso é muito diferente, porque tem uma nave espacial imensa aqui de toneladas e ele tá aqui dizendo, pô, não tem como eu levitar essa nave, ela é muito pesada. Se fosse 2, 3 pedrinhas eu conseguia. E aí o mestre Yoda vai e fala, só é diferente na sua cabeça. Porque, bora parar pra pensar, se você consegue levitar 2 pedras,
você consegue levitar qualquer coisa. A diferença é que na sua mente, entre aspas, quanto mais pesada a coisa, mais difícil será de levitar. E aí o Mestre Yoda vai e fala, ó, isso é diferente na sua cabeça. E aqui embaixo tem outra fala que não dá pra ler porque tá na frente, mas deixa eu tentar tirar aqui. Aí ele vai e fala o seguinte: desaprender o que aprendeu precisa. E essa frase aqui, ela tá dizendo exatamente o seguinte: nós vivemos num mundo onde não acreditar em nada é o certo. E nós aprendemos o tempo inteiro onde que a gente não deve acreditar na nossa mediunidade e que a nossa mediunidade é uma grande mentira. E aí o Mestre Yoda vai e fala: desaprender o que você aprendeu é necessário. Por quê? Porque você aprendeu a ser um rádio que não pega canal nenhum, a ser uma TV que não pega canal nenhum, a ser um celular que não pega Wi-Fi. É você que precisa desaprender essas configurações negativas que colocaram em você para que você aprenda a viver da forma correta. Logo após essa cena aqui, o Luke vai e fala: é muito pesado, mestre, eu sou pequeno, não vou conseguir levantar algo tão grande. E aí o Yoda fala: olha o meu tamanho, eu sou basicamente um anão, eu sou super pequeno, mas eu não tenho dúvida da minha capacidade, então eu vou levantar sim. E ele levita a nave com a mesma facilidade que ele teria levitado algumas pedrinhas. Então lembrem-se, o universo é imenso, a nossa realidade é imensa. Tudo que está ao nosso redor é muito mais vasto do que a gente é capaz de compreender. Mas se a gente não acredita, a gente realmente vai viver sendo um rádio que não pega frequência nenhuma. Lá em Matrix também tem uma cena igual a essa, no filme Matrix, onde o Oráculo conversa com ele, com o Neo, e ele faz várias reflexões sobre a vida e sobre o destino. E também tem um momento onde tem uma conversa com um menininho, e o menino, na frente do Neo, entorta uma colher apenas com a força do pensamento. E aí o Neil vai falar algo do tipo: como é que você fez isso? Como é que você conseguiu entortar a colher? E aí o menino fala: eu não entortei a colher, eu entortei o universo ao redor da colher. Então, se você parar pra pensar na colher, você vai pensar: não, isso aqui é uma colher de metal, ela é firme, ela é rígida, não tem como eu entortar isso aqui na minha mente. Então perceba, a certeza que você coloca de que aquilo não vai acontecer pode ser o que está atrapalhando exatamente de fazer com que aquilo aconteça, que é o que a gente chama de efeito Zenão lá na ideia da lei da atração e etc, etc. Mas de novo, o que é que eu quero ensinar com tudo isso e refletir com tudo isso, já que essa é a nossa última palestra dessa série em específico? O que eu quero refletir é isso. Nós vivemos num mundo onde nós somos ensinados a temer, a desacreditar e onde várias estruturas são colocadas na gente para que a gente não acredite que isso é possível. Então, obviamente a gente não vai acreditar e você precisa desaprender isso exatamente para ser forte. E eu deixo aí uma última reflexão para vocês perceberem e pensarem. Se você, sei lá, encontrasse um gênio da lâmpada e você pudesse, com esse gênio da lâmpada, realizar qualquer coisa que você quisesse, isso ia te dar poderes a mais, não iria? Iria. E você provavelmente iria querer guardar esse gênio da lâmpada mágico apenas para você, correto? Sim. Por quê? Porque só assim só você poderia realizar o pedido e o desejo que você quisesse. Se você quisesse que ninguém mais tivesse lâmpadas mágicas, que ninguém mais chamasse gênios mágicos, o que é que você faria? Provavelmente você ia colocar medo nas pessoas, dizendo que o gênio da lâmpada é malvado, que ele é um demônio que vai acabar contigo. Provavelmente você diria que toda vez que um gênio da lâmpada realiza um desejo, ele traz também consigo uma maldição. Afinal, assim todo mundo ia ter medo de fazer um pedido ao gênio da lâmpada. E você ia construir toda uma história onde fizesse as pessoas que acreditam em gênio da lâmpada parecerem malucas, parecerem pessoas fora da realidade e parecerem pessoas que não sabem absolutamente de nada do que elas estão falando. Por quê? Porque assim ninguém ia levar elas a sério e ninguém ia querer parar para estudar e aprender sobre isso. Afinal, elas iam achar que é só besteira. Então, se você é médium e consegue com as suas capacidades mediúnicas fazer feitos incríveis,
Você acha que o mundo vai querer que todo mundo se torne médium e todo mundo desenvolva capacidades e habilidades como as suas? Ou que vai ter todo um processo estrutural para que ninguém acredite nisso, ninguém busque isso e ninguém queira aprender isso por achar que é maluquice? Então, assim, a melhor forma de você manter um escravo na servidão é fazendo ele acreditar que ele não tem força para lutar. Para aí para pensar. Numa fazenda, geralmente tinha um senhor de engenho, sua mulher, sei lá, 3, 4 filhos, 2, 3 capatazes e por aí vai. E geralmente tinham quantos negros numa fazenda? Sei lá, 100, 200 negros? Mas, sei lá, geralmente a quantidade de negros era muito maior do que a quantidade de senhores, certo? E os negros eram homens que trabalhavam na lavoura o dia inteiro, então eles eram muito mais musculosos e fortes, não é? Então, por que simplesmente esses negros não se juntavam, usavam as suas forças juntas e venciam esse senhor de escravo? Porque na mente deles, eles eram fracos. Na mente deles, eles não seriam capazes de vencer aquilo. E na mente deles foram colocadas inúmeras estruturas de consequência. Se você fizer isso, a gente vai torturar você. Se você fizer isso, você vai tomar chocotada. Então, todos eles eram ensinados a se manter no medo e a nunca querer lutar contra esse tal medo, exatamente porque eles sofriam o medo da consequência. Parem para pensar e vocês vão perceber o quanto nós somos ensinados a descrer, o quanto nós somos ensinados a servir e quantas crenças limitantes são colocadas na nossa mente exatamente para a gente não acreditar de forma alguma no nosso potencial. Então, quando Nietzsche disse lá que os escravos servirão, ele estava certo. Enquanto você se acreditar e se ver como escravo, você vai servir. Enquanto você duvidar da sua mediunidade, você nunca vai desenvolver ela. Enquanto você duvidar do seu potencial, você sempre vai ser um profissional medíocre. Enquanto você acreditar que ganhar dinheiro é muito difícil, você vai continuar ganhando pouco dinheiro. Enquanto você fizer da sua vida um mar de dúvidas, você viverá em dúvidas e em inseguranças. Então, de novo, eu deixo para vocês essa reflexão. Se você soubesse mexer com magia, você ia querer que todo mundo soubesse magia? Ou você ia tentar fazer com que todo mundo tivesse medo de magia exatamente para que ninguém aprendesse isso? Se você tivesse muito poder e descobrisse uma forma mágica de conseguir cada vez mais dinheiro, você ia querer que todo mundo tivesse dinheiro ou que apenas você soubesse a forma de ganhar isso? Reflitam e vocês vão parar para perceber e pensar muitas coisas do porquê temas são levados como meme, como brincadeira, como coisas fictícias e maluquice, enquanto pessoas continuam utilizando disso e conquistando muito poder com isso, porque elas, em vez de ficar na dúvida e no preconceito, foram lá, buscaram e aprenderam de verdade. É isso, eu acho que assim a gente encerra essa série. Espero que vocês tenham aprendido muito, refletido muito. Meditem, estudem, conectem-se com a natureza e, como disse aí o mestre Oda, desaprendam o que vocês aprenderam. Porque a grande maioria das coisas que vocês aprenderam são mentiras e são falsas. São crenças limitantes. São crenças centrais, como chama a psicologia, que fazem você se sentir pequeno, frágil, fraco e incapaz. E enquanto essas crenças estiverem aí de que você é pequeno, frágil, incapaz e de que você não pode fazer nada, você vai continuar realmente seguindo apenas aquilo que a sua crença diz sobre si mesmo. Mas eu acredito em vocês. Eu acredito no potencial de cada um de vocês. E eu acredito que vocês serão capazes um dia de romper essas crenças. E quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão entender porque eu digo tanto, e no final de todas as palestras, que o sucesso é a única possibilidade.